21 434 6363. E agora vamos falar do António. Quem é o António? O António é alguém para quem o circo é a vida. António, mais conhecido em termos artísticos por Tony Manducas. Tony Manducas. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Não, obrigado nós por ter acedido ao nosso convite. Podemos mesmo dizer que você nasceu no circo. Porque nasceu mesmo. Eu nasci mesmo debaixo de uma bancada do circo, tão mais circense do que eu sou, é difícil. Portanto, a sua mãe deu-o à luz debaixo de uma bancada. Debaixo de uma bancada de circo. E foi cá em Portugal? Foi aqui em Algés. Em Algés? Em Algés, mesmo aquela rotunda. Antigamente aquilo não era uma rotunda. Exatamente. E ali montava-se o circo. Sim, o Chapitão, não é? O Chapitão montava-se aí. Aquilo era o circo do Sr. Massa Bruta, que era... O Sr. Massa Bruta, chamava-se Massa Bruta, que era um homem forte. Dá para perceber, Sr. não é? António, pronto. O Sr. António, mais conhecido pelo Sr. Massa Bruta. Portanto, isto quer dizer que o meu amigo tem familiares no circo. Quem é que estava ligado ao circo? Tenho, a sua mãe também? Minha mãe, meu pai, e tenho também bailarinos espanhóis de flamenco e guitarristas. Mas concretamente, a sua mãe o que é que fazia no circo? A minha mãe era trapezista, contorcionista, portora, música, treinadora. E o pai? E o meu pai igualmente. O meu pai era trapezista, ator, e fazia de palhaço, e portanto fazíamos a gente tínhamos um espetáculo. Aliás, e particularmente em Portugal, os artistas de circo têm que se dividir por muitas tarefas, não é? Exato, Por muitas artes. Quando uma família tem, por exemplo, vários filhos, um já sabe, aquele vai ser o palhaço, aquele vai ser o portor, aquele vai ser o trapezista, quer dizer, não há escolha. Mas acha que ainda hoje é assim? Quem nasce no seio de uma família circense ao circo fica ligado para sempre? Ou hoje há pessoas que optam por outro caminho? Claro, quer dizer, isto... Porque a vida em Portugal é muito dura, ligada ao circo. Já se diz que o circo não é futuro, não é? Portanto, está-se a perder muita tradição, depois também não há aquele apoio dos mídias, do sistema, e é difícil ser-se artista de circo em Portugal, não é? Não por culpa dos diretores, não é? Porque havendo crise há para todos, mas as famílias de circo grandes portuguesas já não acreditam muito no futuro. E então eu acho que muitas vezes uma pessoa como eu, ou outros como eu, seria um grande incentivo às novas gerações, porque o circo, eu digo sempre, o circo não é uma raça. O circo são oriundos de qualquer classe da sociedade, que adotam o circo como meio de vida para se defenderem, ou trabalharem, ou por amor. Mas, não é? António, mas em momento algum da sua infância e da sua adolescência, o António pensou em seguir outro caminho? Não, nunca. Aliás, eu tinha 5 anos de idade, queria ser padre. Então ainda pensou ser outra coisa que não artista de circo. E quando acabava os meus treinos, aos 5 ou 6 anos de idade, ia dormir para as portas das igrejas, porque a gente éramos saltimbancos, terra em terra. Aliás, você gosta de se chamar saltimbanco? Eu adoro que me chamem saltimbanco. Acho que é a melhor medalha que me dão, mas não também para marginalizar qualquer coisa do Chapitão. Antigamente a palavra saltimbanco era sinónimo de pessoa de pouco pobre, honesta. nómada. Cuidado, guardem as pratas que lá vêm os saltimbancos, não é? Quer dizer, eu vejo sempre esse mito cigano. Mas era uma injustiça. Era uma injustiça porque os ciganos é uma etnia e nós não somos uma etnia, somos uma arte. E que não temos nada a ver com isso. E há ciganos fantásticos, não é? Não, e artistas, e grandes guitarristas, e grandes fadistas, mas a moralidade da história não é essa. Eles são uma etnia, vindos da Índia, e nós somos saltimbancos vindos de todo lado. Antigamente havia um preconceito em relação aos saltimbancos. Hoje em dia já não há esse preconceito. Quer dizer, eu acho que em Portugal ainda há, não sei por que circunstâncias sejam, quer dizer, a gente depois teríamos que falar muito tempo sobre isso é uma tese. A partir de Espanha para cima somos muito respeitados. Por exemplo, na Alemanha somos Künstlers. Culturais, chamam-nos diretamente culturais. Com certeza que um Chapitão não é cultura. Uma estrutura de circo não é cultura. Nós somos cultura. Não é? Por exemplo, aliás, em alguns países vocês têm mesmo que ter uma formação a nível superior. Portanto, sim, por exemplo, na antiga União Soviética, o artista de circo era formado a nível superior. Claro, ainda hoje na Rússia. Claro. Tem as académicas, por exemplo, a minha filha vai agora em janeiro para Kiev terminar a sua Académia de Artes. Já está. Circenses. Tem tudo, ópera, teatro, dança, tem tudo incluído. E acho que tem lógica que seja assim. Mas porquê você quereria ser padre?
Não, porque eu era muito religioso por causa de ouvir sempre aquelas histórias antigas. Você lembra-se à volta da fogueira? E os meninos à volta da fogueira. E então eu sou mais novo, não me lembro. Não. Estou a brincar consigo. Não, olha, eu tenho 50 anos. Então você é que é mais novo. Eu sou mais... Pronto, obrigado. Mas é mesmo, tenho 55. Tenho 50 anos. Sou o acrobata na minha especialidade mais velho. Mas o que eu não entendo é que se o António gostava do mundo do circo, mesmo em miúdo, porque é que queria ser padre? Que nada tem a ver. Não, mas eu acho que aquilo era uma coisa infantil, porque não havia desenhos animados, não havia televisão nem nada. Olha, vou ser padre. Eu acho que era isso, não é... Agora, há um dia que você tem que sair de Portugal, porque Portugal era pequeno para aquilo que... para os seus objetivos, claro, não é? A parte que a família torna-se grande, uma família tem 3, 4, 5 números, torna-se muito grande, e então a minha opção, diga assim, isto aqui não dá, eu tenho que ir para fora, fui para a Itália como o Charlie Chaplin, com 2 sapatilhas, um fatito de trabalho, e ali fiz tudo no circo de trapézios voadores, palhaço, número de perchas, equilibrista, fiz de tudo. Não é? Depois... Mas em boa hora que optou por sair deste país, porque conseguiu sucesso, conseguiu fama, conseguiu prémios dos mais importantes do mundo do circo, como o Palhaço de Prata. 2 vezes o Palhaço de Prata, que é inédito por um número, que é a mesma música, a mesma Festival rotina. de Circo de Monte Carlo. Claro. Quem é que lhe deu? Foi a princesa? A primeira vez foi a Carolina de Mónaco. Sim. E a segunda vez foi o Príncipe Alberto. E que tipo de número é que apresentou nesse? Sempre o mesmo. Eu já levo 24 anos com esta rotina, com esta roupa, com este old fashion número. Eu acho que é um acróbata um bocadinho com subtilidade e com... Mas é que é o número de forças combinadas? É forças combinadas, mas com comédia, a comédia dell'arte, a comédia italiana. E acho que eu tive muito sucesso com isso porque consigo